Bom dia, ouvintes da FM Padre Cícero, programa Dicas de Saúde, chegando agora para você viver melhor. Eu sou Péricles Vasconcelos, médico, clínico e do aparelho digestivo, gastroenterologista. Programa Dicas de Saúde há muitos anos, promovendo saúde, estimulando bons hábitos de vida, boa alimentação, boa noite de sono, não privar o sono, dormir bem, comer direitinho, evitando muita gordura, muito açúcar, muito doce, evitando os vícios, cuidado com o fumo, cigarro, cuidado com o excesso de álcool e outras drogas. E estimulando sempre a consulta médica quando alguém está doente. As doenças no início elas têm controle, geralmente têm controle sim. Quando elas estão muito avançadas, o controle é bem mais complicado. Estamos no mês de setembro, é o mês da Bíblia. Estou aqui com o Carlos Eduardo na operação de som e nossa convidada já chegou. Setembro é o mês da Bíblia, da Palavra de Deus, e é o mês de várias campanhas, como por exemplo, domingo passado, a prevenção do suicídio, né? É o Setembro Amarelo. Tem também campanha esse mês sobre a doença de Alzheimer. Tem campanha esse mês sobre cânceres do aparelho digestivo. E tem também a campanha Cada Coração Importa, Setembro Vermelho da Sociedade Brasileira de Cardiologia. É o Setembro Vermelho, Coração. E a nossa convidada já está aqui, e eu já vou apresentá-la. É a doutora Elaine Gonçalves. Ela é cardiologista da Unicardio Cariri. Fica ali pertinho da rodoviária. Unicardio Cariri. Ela é graduada, residência médica e mestrado na Universidade Federal de Pernambuco. Fellow em ecocardiograma em Toulouse, França. Títulos de especialista em cardiologia e ecocardiografia pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Pós-graduação em ecocardiografia pediátrica e fetal. É professora da FAMED UFCA e doutorada em fase de conclusão na Universidade Federal de Pernambuco. Bom dia, doutora Elaine Gonçalves. Muito obrigado por ter aceito nosso convite. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Padre Cícero e meu agradecimento especial pela honra de estar aqui ao Dr. Péricles e toda a equipe. Estamos aqui para contribuir aí nessa campanha, né, do Setembro Vermelho, que é uma campanha que foi lançada há algum tempo já, desde 2000, o ano 2000, pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Essa campanha escolheu o mês de setembro por esse mês ser também comemorado o Dia Mundial do Coração, tá? Que é no dia 29 de setembro. E aí é um mês em que existem várias iniciativas de orientar a população para hábitos de vida mais saudáveis, adesão aos tratamentos e a descoberta precoce das doenças do coração. Muito bem. E você, ouvinte, você pode nos acompanhar e você pode participar. Você já está sabendo qual é o assunto? O assunto é coração, viu? Coração, desde pressão alta até o temível infarto do miocárdio, passando por cardiopatias congênitas, adquiridas, cardiopatias com insuficiência no funcionamento do coração como bomba, a associação do coração com os AVCs, os derrames cerebrais, o hábito de vida das pessoas que precisa mudar para ter mais qualidade de vida, enfim, tudo que você quiser perguntar à nossa convidada, doutora Elaine Gonçalves, fiquem à vontade. Você pode perguntar pelo telefone 3512-2000, telefone da rádio. Pode perguntar por esse mesmo número, 3512-2000, o WhatsApp da rádio. Você pode fazer pergunta pela nossa live de Facebook. Olha aí, mais um domingo de live. Você vai lá no Facebook, coloca
no Facebook. Você coloca FM Padre Cícero 104,5. Pronto. Além de nos ouvir, você nos vê. Um pouquinho parado, parece até que a gente está estátua, mas é porque as lives de Facebook, elas são lentas, né? Os problemas técnicos mesmo, de equipamento, de tudo, a gente não pode botar música, por isso que o programa não tem música, só esse fundo musical. A gente pode nem mudar o fundo musical, a gente foi botar uma vez outro fundo musical, caiu a live. Porque tem os direitos autorais, né? Tem que ser pagos todo mês. Mas você pode fazer perguntas lá também, na live. E essas perguntas que você faz no WhatsApp, pode ser escrevendo e pode ser por áudio, ok? Ah, mas eu queria tanto que uma pessoa minha ouvisse esse programa, que ela tem problema do coração. Onde é que ele está? Onde é que ela está? Qual o estado? Qual é o país? É só baixar o aplicativo, Radiosnet ou outro aplicativo. Assiste agora a entrevista com a doutora Elaine Gonçalves, onde ele estiver, em qualquer lugar do mundo. Agora é assim, internet facilita as coisas. E a live também, onde ele estiver, onde ela estiver, pode nos ouvir. Ah, mas ele está dormindo. Não acordo uma hora dessa, não. Então ele assiste depois. A live fica no ar, se não houver nenhuma queda. E tem também o nosso radialista, meu amigo, meu compadre Tony Santos, que ele tem o site dele, clubesintonia.com. No site do Tony, clubesintonia.com, tem o link Dicas de Saúde. E ele, praticamente todos os domingos, ele deixa gravado o programa e fica, viu, uns 2 meses mais ou menos gravado. Quando entra um programa novo, vai embora um programa de 2 meses, 3 meses atrás. E tem também nossas redes sociais de YouTube, em podcast, Gastroclínica Vasconcelos Podcast, Dicas de Saúde em Podcast, também fica gravado esse programa e a gente deixa lá nas redes sociais. Fica aí uns 3, 4 anos, depois desaparece. Às vezes eu vou procurar um programa para deixar gravado para a rádio e o programa sumiu. Mas bem muitos anos depois, bem 4 anos depois. Pois é isso, então podem participar e fazer perguntas, tirar suas dúvidas com uma especialista em coração, conhecida médica da região do Cariri, serviços prestados inúmeros, professora universitária, já foi professora da Estácio FMJ e agora é professora efetiva da FAMED, Faculdade de Medicina do Cariri, Universidade Federal do Cariri, que antes era o UFC, agora é o UFCA, a doutora Elaine Gonçalves. Eu vou começar perguntando, enquanto vocês não perguntam, eu começo, né? Perguntando. Doutora Elaine, no mundo todo, a causa morte número 1 é o coração. Até no Brasil, que até 2015, mais ou menos, era AVC, né? Acidente vascular cerebral. Mas aí, esses atestados de óbito, eles, todo ano pode ser visto, né? Pode ser contabilizado. E aí, desde 2016, o infarto agudo do miocárdio passou a ser a causa morte número 1. Mais do que câncer, mais do que acidentes de trânsito, mais do que o próprio AVC, mais do que as pneumonias, as doenças pulmonares obstrutivas, crônicas, que antigamente, século atrás, o pessoal morria de pneumonia, infecção, ainda morre hoje, mas menos, antes era mais. E o coração passou de todos esses outros problemas que levavam à morte, que ainda leva, mas o coração é uma coisa assim demais. A gente escuta até pessoas jovens, que infelizmente teve um infarto fulminante. É natural, é uma coisa natural da condição humana, é o envelhecimento normal do coração associado com doenças adquiridas, e que se a gente viver muito, vamos todos nós ter problema de coração, ou é uma coisa que pode ser evitada, ou pode ser adiada em décadas? Bom, realmente, doutor Péricles, as doenças cardiovasculares, ela ocupa um percentual muito elevado de óbitos no nosso país. É estimado cerca de 400 mil óbitos por doença cardiovascular por ano no Brasil. Isso significa que a cada hora morrem 46 pessoas. E a cada 90 segundos, uma pessoa morreu do coração no Brasil. Então, assim, é muito assustador o número.
a gente vê que, claro, o envelhecimento da população está favorecendo esses números tão elevados, mas outros fatores ambientais também, né? Então, a gente sabe que existe uma facilidade muito grande hoje das pessoas terem um estilo de vida que permite fazer múltiplas funções, desempenhar várias atividades, enfim. Então, é um estilo de vida estressante e que, às vezes, as pessoas elas negligenciam muitas coisas básicas da nossa natureza humana, como alimentação, como atividade física, e vão adquirindo hábitos que são muito ruins para o sistema cardiovascular. Então, isso aliado a uma predisposição genética que muitas pessoas têm, a um estilo de vida errado, né, com muitos agressores, isso vai desenvolver condições que favorecem essas doenças cada vez mais precoces que a gente vê. Então, é isso, é uma doença que ela ocupa um ranking aí muito elevado em causa mortes. Por isso que a prevenção é o caminho que a gente tem mais eficaz para evitar esses óbitos. Existe sim como prevenir uma morte cardíaca, né, desde que essa doença seja descoberta no início. E para isso, muitas vezes o coração ele pode não dar sinais, ou pode dar e a pessoa não saber desses sinais. Então, a gente se depara muitas vezes com pacientes que vinham com sintomas muito clássicos, que era o coração ocupado por aquela doença. E aquilo ali fica mascarado, as pessoas ficam atribuindo a outras condições de saúde, a própria idade, ou, enfim, e não vão se atentar que é o coração. E muitas vezes chegam já numa fase muito avançada de uma doença cardíaca prevenível. Então, assim, o coração, eu também costumo dizer aos pacientes, não precisa você esperar chegar a ter 60 anos para ir cuidar todo ano do coração. Então, o indivíduo viver até os 60 sem nunca ter olhado o coração é até uma sorte ele não ter nada, né? E a gente muitas vezes vê pacientes já numa fase que nunca nem viram nada do coração, nunca foram fazer uma avaliação mais detalhada para ver esse órgão que é tão vital para a nossa vida, né? O coração, ele é a bomba, ele manda todos os nutrientes, ele é quem faz que a gente pulse e é o primeiro órgão a se desenvolver no corpo. Então, é essencial que a gente cuide desse órgão com mais carinho, né? Que realmente siga as medidas que hoje se reconhece que são efetivas em prevenir essas doenças. Muito bem, então hoje, pessoal, é o Setembro Vermelho. Cada coração importa, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, com a doutora Elaine Gonçalves, médica cardiologista. E você pode participar, tirando suas dúvidas, fazendo sua pergunta para a doutora Elaine. Esse mês de setembro, várias campanhas, e aqui no Juazeiro nós estamos na grande Romaria de Nossa Senhora das Dores. Hoje é o encerramento. Hoje, às 5 da tarde, a procissão com a imagem de Nossa Senhora das Dores para o encerramento da Romaria. Grande Romaria, está lotado o Juazeiro, todas as igrejas, principalmente a igreja matriz Nossa Senhora das Dores. Doutora Elaine, as doenças, vamos dizer assim, a causa, né? A causa da doença do coração, ou os fatores de risco, eu não vou nem falar da genética, porque é uma coisa que a gente não pode mudar. A gente tem pai, tem mãe, todo mundo tem pai, tem mãe, e tem a carga genética de doenças diversas, inclusive coração. Também a idade, impossível, né? A gente não vai mudar a idade, não vai encurtar, vai sempre aumentar, adiantar. Então, dos fatores que podem ser trabalhados, mudados, conscientizados, quais os mais importantes? São diversas coisas que se fala, imagino que cada qual tem a sua importância. Outras são inventadas por esse povo de mídia que agora coloca que tudo dá câncer, tudo dá infarto, tudo dá derrame, trombose, e a gente tem que ter cuidado com esse pessoal que nem é médico, e mesmo sendo médico, muito sensacionalista, muito charlatanismo nas redes sociais.
Mas os fatores realmente conhecidos de risco que podem ser mudados, quais são eles, doutora Elaine? Bom, os fatores de risco são clássicos da doença cardiovascular. E esses fatores, eles não foram realmente assim inventados ou de uma experiência pessoal de alguém, né? Então, são fatores de risco baseados em estudos populacionais. Desde a década de 40, existe um estudo muito famoso na cardiologia, que é chamado estudo de Framingham. Esse estudo acompanha até hoje uma cidade americana e foi delineando os fatores de risco cardiovasculares, avaliando essas pessoas ao longo das décadas. Então, a partir desse estudo, descobriu-se nesse momento, nos anos 40, que o cigarro fazia mal para o coração. Então, é um fator de risco modificável que eu considero o número 1, é o hábito de fumar. O tabagismo, ele realmente, a nicotina, ela conhecidamente, ela vai causar um dano nos vasos sanguíneos e o vaso sanguíneo doente, o coração também vai adoecer, ele vai bater contra esse vaso, né? Que tem uma resistência maior, e os próprios vasos do coração, que são as artérias coronárias. Essas artérias, elas são essenciais para o músculo cardíaco funcionar, né? Então, o infarto do miocárdio, ele se dá quando esses vasos obstruem, só para vocês terem a noção do que é o infarto. Então, o tabagismo é um fator de risco modificável, conhecidamente. A hipertensão arterial, né? Então, a doença crônica mais comum do adulto é a hipertensão arterial e ela é um grande fator de risco cardiovascular, tanto para problemas cardíacos, insuficiência cardíaca, infarto e o próprio AVC, o próprio acidente vascular cerebral. E outras condições, doenças renais, né? Doença vascular periférica. Então, hipertensão é outro fator de risco obviamente, que é uma doença que tem um fundo genético, mas é um fundo também de estilo de vida e é tratável, né? Então, é uma condição que a gente modifica hoje a pressão arterial. Então, tratar bem a hipertensão, eu acho que isso aí é fundamental. Outro fator de risco muito conhecido, também muito impactante na saúde cardiovascular é o diabetes, tá? Então, o diabetes mellitus também inflama esses vasos sanguíneos, também faz com que as artérias do próprio coração adoeçam de forma precoce e esses pacientes às vezes até têm infartos silenciosos, porque o diabético ele tem também um problema da neuropatia que faz com que a sensibilidade à dor diminua. Isso também acontece quando essa isquemia, né, a falta de sangue no próprio músculo cardíaco acontece. Outro fator muito conhecido, também provado e polêmico, né? Hoje em dia a gente cada vez mais vê as pessoas com muita dúvida em relação a isso, é a elevação do colesterol, né? Então, o colesterol elevado, né? Principalmente algumas frações que elas são mais aterogênicas, né? Que é a lipoproteína, o LDL, de baixa densidade, também é um fator muito conhecido que também a gente modifica porque existe medicações, existe orientações de estilo de vida, de alimentação, de exercício. É um fator de risco que hoje as pessoas estão com medo, muitas pessoas, de tratar, porque existe disseminação que remédios de colesterol eles fazem mal. Então, assim, são remédios, eu queria dizer que são remédios muito seguros, que são usados há mais de 30 anos. Então, uma medicação que está há 30 anos a indústria farmacêutica aí produzindo e não tendo uma evidência robusta que faz mal, a gente não pode também cair nessa cilada de não tomar remédio para colesterol, porque existe fake news em relação a isso. Tá? Então, é uma medida que preventivamente acontece e a gente vê resultado. De fato, os pacientes que se tratam dessas doenças crônicas que eu estou falando aqui, diabetes, hipertensão e a dislipidemia, eles têm realmente um retardo na progressão de uma doença cardiovascular. Seja que para prevenir mesmo, não ter a primeira vez, ou os que já tiveram a doença têm que manter um tratamento desse para não ter uma recorrência. Tá? Outros fatores, né, que a gente identifica que, bom, também tem a ver com a idade, como o Dr. Péricles falou, infelizmente a gente não para o tempo, a gente tem que ir amenizando, né?
tendo um estilo de vida saudável, a própria obesidade, né? Então, isso aí é uma coisa também que a gente sabe que está por trás para desencadear, por exemplo, a hipertensão e o diabetes e a dislipidemia. Então, o controle de peso ele é muitíssimo importante. Você construir músculos, né? Isso está cada vez mais em voga e com evidência científica, né? Que músculo é realmente longevidade para as pessoas, construído de uma forma sustentada, permanente, né? Sem exagero, que eu acho que também o extremo do exagero da compulsão por atividade física, isso também acaba não sendo muito saudável para o coração. Nas mulheres, uma atenção especial ao período pós-menopausa, tá? Após a menopausa, a gente sabe que os hormônios femininos, eles vão reduzindo e eles são protetores contra a aterosclerose, né? Que no final das contas é o envelhecimento do vaso, chama-se aterosclerose. Então, isso é o que vai predispor o infarto, o AVC, tá? Então, as mulheres, depois da menopausa, elas têm que começar a fazer uma avaliação cardiológica mais periódica, porque a tendência é que ela comece a desenvolver e a mortalidade na mulher por doença cardiovascular, ela se iguala ao homem quando ela atinge a menopausa. Porque até a menopausa, o homem realmente ele morre mais do coração do que a mulher. Então, basicamente isso. São esses os fatores, né, que já estão consagrados aí, que têm evidência científica, que vão levar ao desenvolvimento das doenças cardiovasculares relacionadas a processos de aterosclerose, a processos de envelhecimento. Muito bem. Hoje é dia da gente aprender muito. Interessante a doutora Elaine Gonçalves falando sobre esses fatores de risco para diminuir a mortalidade de doenças do coração, e é a mesma coisa que fala, por exemplo, o neurologista em relação ao AVC, né? E é a mesma coisa que a gente fala, eu como gastroenterologista, hepatologista, em relação à síndrome metabólica, eu peço para os pacientes, de fato, ter cuidado e constantemente aos médicos, controlar a pressão, controlar a obesidade. E aí você falou dos remédios de colesterol que são seguros. As estatinas. Sim. As estatinas. Pois não é para fazer. Há poucos anos ficou claro que um cirrótico com hipertensão portal e varizes de esôfago tem que fazer estatina. Com aquele objetivo da viscosidade, né? Diminuir a possibilidade de hemorragia, quer dizer, diminuir no popular, afinar o sangue, né? Afinar o sangue. A proposta de fazer estatina, que é o que a gente fazia. Olha o que é que a gente fazia antes. Beta-bloqueador. Um velho propranolol ou carvedilol para diminuir a hipertensão portal. Pois além do carvedilol ou propranolol, tem gente que não pode tomar, né? O propranolol, mas quem pode, e da ligadura elástica na variz, quando ela é grande, com risco de sangrar, por endoscopia, a proposta é fazer estatina. Infelizmente, o estudo foi com simvastatina. Eu acho que quando fizer com rosuvastatina ainda vai ser melhor. Mas é com simvastatina. A gente só tem estudo com simvastatina. E fazer o AS, ácido acetil salicílico, desde que não tenha nenhuma contraindicação formal. Ou seja, isso que você está falando, da obesidade, da hipertensão, do colesterol, é para evitar muitas doenças além do coração, né? Sim, porque, na verdade, Péricles, a doença, ela é do vaso sanguíneo, tá? Então, por que é que o coração adoece? Porque o coração, ele tem que ser muito irrigado, muito bem irrigado. É um órgão que não para, né? Ele é o primeiro, um embriãozinho com 8 semanas, o coração já está batendo. E ele vai ser o último. Então, é um músculo que tem que ter receber muita nutrição, muito oxigênio. E aí, esses vasos, a saúde do vaso, ela é fundamental, né? Fundamental para o cérebro, para todos os órgãos. E aí, essas medicações, a estatina, ela vai dar realmente uma redução no processo inflamatório que acontece por dentro desses vasos, que a gente chama de endotélio. Então, são medicações hoje consideradas seguras e que existe aí muita falácia que eu já vi pacientes não quererem usar porque vai dar problema, não funciona.
E a gente sabe, assim, a farmacologia, a indústria farmacêutica, ela está evoluindo muito as pesquisas em relação a isso, e a tendência, isso já existe hoje, tá? Já está em andamento e já está em uso clínico de medicações que vão ser diferentes, vão ser medicações com outro perfil biológico e muitas até injetáveis. A gente já tem hoje, para casos de dislipidemia severa, pacientes de alto risco, não precisar tomar o comprimido todos os dias. Veja só que interessante. Ele toma uma injeção a cada 3 meses. A cada 6 meses, então depende do caso, mas isso já é uso, já está liberado pela Anvisa, tá certo? E, enfim, mas são outras medicações. Então, até a gente ter uma evolução nisso aí, o que a gente tem de evidência das estatinas é suficiente para a gente prescrever com tranquilidade essa medicação. Exatamente. Não devemos ter medo do que o médico consciente, o médico estudioso, prescreve baseado na medicina baseada em evidência científica, ou seja, o que já ocorreu na humanidade com o uso de remédios, com o uso de outros tipos de tratamento, e a experiência do profissional que é especialista naquela área, né? A gente deve realmente ter confiança, porque ele vai querer o melhor para o seu paciente. Vamos para o nosso primeiro bloco de apoio cultural, Carlos Eduardo. Depois a gente volta com mais informações importantíssimas desse Setembro Vermelho. Cuidados com o coração, com a doutora Elaine Gonçalves, cardiologista. Dicas de Saúde, FM Padre Cícero, a Rádio Romeira. E estamos na Romaria de Nossa Senhora das Dores, 5 da tarde. O encerramento com a grande procissão, com a imagem de Nossa Senhora das Dores. Esse mês de setembro, mês da Bíblia, mês de diversas campanhas de saúde públicas, melhoria de vida, de problemas sérios, problemas graves, entre eles esse Setembro Vermelho sobre doenças do coração. Coração, como a doutora acabou de falar, né, sobre as doenças do coração são as mais frequentes em termos de mortalidade. E a hipertensão arterial, independente até de mortalidade, né? A hipertensão arterial é uma coisa interessante. Uma vez um colega cardiologista, doutor Elaine, doutor Ângelo, nosso amigo, doutor Ângelo, eu perguntei para ele, quais são as sintomatologias da hipertensão arterial? Ele disse, não tem, a não ser na crise hipertensiva, né? Não tem. Não tem, como é que a pessoa vai? Pois é, as pessoas têm que ir para médico, não é só quando está doente. Aí ele disse essa frase que eu achei interessante. A hipertensão arterial é uma assassina silenciosa. Achei esse termo bem interessante, né? Então a doutora Elaine Gonçalves falou sobre os fatores de riscos, os mais importantes, que são fatores em comum também com outras doenças, como o acidente vascular cerebral. E se a gente juntar os dois, já que são problemas vasculares, o coração e o cérebro, então praticamente é quase a metade da mortalidade, né, em pessoas de idade, tirando os jovens, né, que jovem tem muito acidente de trânsito, jovem tem a violência, os homicídios, suicídio, infelizmente, mas pessoas de uma certa idade causa morte e doenças cardiovasculares, depois é que vem o câncer, depois é que vem ainda as doenças respiratórias, etc. Então, em relação à idade que a pessoa deve procurar o médico, de preferência cardiologista, claro que pode procurar um clínico geral, e ele aí vai saber se resolve ou encaminha para o cardiologista. Qual a idade que as pessoas têm mais possibilidade de ter pressão alta, de ter dislipidemia, de ter pré-diabetes ou diabetes? A partir de que idade você deve procurar realmente o especialista, o cardiologista? Bom, isso é interessante, né? As pessoas saberem que as doenças cardiovasculares, obviamente, elas são mais prevalentes com o envelhecimento. Mas, como a gente já falou, não é recomendado que o alerta para isso venha só quando essa doença chega, né?
Então, assim, essa idade para começar a fazer uma avaliação, um check-up, né? O check-up, isso a gente antes recomendava para o homem a partir de 45 anos. Hoje, essa idade ela já é bem menor. Então, assim, a partir de 35 anos, a gente já recomenda que as pessoas comecem a ter um cuidado maior. Porque cada vez mais a hipertensão arterial, que é realmente a grande doença aí que desencadeia problema cardíaco e cerebral, ela está começando, principalmente no homem, abaixo de 40 anos. Então, é interessante fazer uma avaliação, aferir a pressão arterial, fazer uma ausculta no coração. O médico, o clínico pode fazer isso, né? Detectar se tem alguma coisa anormal na própria ausculta cardíaca. Um eletrocardiograma é interessante. E as medidas preventivas, né? Então, a partir de 35 anos é interessante as pessoas começarem a ter uma atenção maior à sua saúde cardiovascular. Uma coisa interessante que às vezes as pessoas têm dúvida, os pais têm dúvida. E meu filho, eu devo levar para o cardiologista? Então, assim, isso a nível de população, isso não é tão difundido, porque isso é saúde pública, né? Você vai ter um sistema que vai conseguir fazer prevenção de crianças em relação ao coração. É bem complexo isso, mas a gente recomenda que na primeira infância, sim, a criança ela deve ser vista com atenção maior ao coração também, porque existem as doenças congênitas. E, vez por outra, a gente se depara com um adulto que tem um problema congênito, que passou desapercebido e está complicado lá na frente, tá? Então, a gente recomenda que o coração seja visto na primeira infância, em algum momento, pelo menos em uma ocasião, que a partir de 35 anos as pessoas comecem a ter uma atenção maior, e isso vai ser particularizado. Eu vou precisar ir todo ano para o cardiologista ou para o clínico, aí vai depender de cada perfil, tá? Então, se é identificado algum fator de risco, como obesidade, como uma intolerância já, um pré-diabetes, um colesterol elevado, um nível de pressão limítrofe, essa pessoa tem que ser vista com maior frequência. E se já é diagnosticado uma dessas doenças crônicas que vão realmente levar ao risco de uma doença cardiovascular, isso tem que ser feito com mais frequência, tá? Então, assim, seguramente a partir de 45 anos, sim, as pessoas devem fazer uma avaliação anual do coração. É verdade. Quando uma pessoa diz, eu queria fazer um check-up, você não pensa que exame de sangue vai resolver tudo, não. É bom, faça o exame de sangue, mas você tem que ir no cardiologista, fazer um eletrocardiograma, dependendo da avaliação clínica do cardiologista, fazer o teste ergométrico, talvez um ecocardiograma, talvez outros exames cardíacos. E também, às vezes, exame de imagem, enfim, o check-up não é só fazer um hemograma, não. Não é mesmo. Isso. Então, assim, essa avaliação, ela vai ser individualizada, obviamente, né? Então, a partir do que você encontra, qual é o primeiro exame que se faz? É um eletrocardiograma, né? E interessante que muitas pessoas, elas acham que o eletro não vê nada, que o eco vê tudo. E, às vezes, a gente recebe, sabe, Péricles, pessoas que elas solicitam elas mesmas um eco, para ver se está tudo bem, né? Como se aquilo ali fosse dar toda a resposta. E não é bem assim, né? Então, existe um escalonamento de acordo com aquele perfil, quais são os exames que são necessários. Às vezes, a gente não precisa de nenhum. A gente ausculta, faz um eletro, porque o eletro, infelizmente, eu não tenho como saber a condição elétrica de um coração se não tiver ultrassado, né? Ele faz, eu digo aos meus alunos, ele é uma extensão do exame físico do coração. Isso. Não é nem considerado um exame complementar para quem está avaliando especificamente, assim, o coração. E aí, às vezes, a gente não precisa de exame, mas muitas vezes é interessante um exame de esteira, né? O teste ergométrico, ele é bem fundamental aí na detecção precoce da doença, que ainda está silenciosa, que a gente tem situações onde a doença do coração, ela não está ainda expressa, não está dando sintoma, mas ela já está presente, que é o ideal a gente descobrir nesse momento, né? Onde ela já está dando isquemia quando o indivíduo faz um esforço físico, isso é fundamental, né? Um alerta para pensar em doença do coração é fazer um esforço maior, sei lá, subir escada, subir ladeira, fazer algum tipo de esforço maior e ter falta de ar, né? Dispneia. Isso aí é bem importante, é uma das queixas mais frequentes, os achados mais comuns que a gente vê. A dor no peito também nesse momento de esforço. Então,
São essas as coisas que a população tem que estar alerta, né? Fez esforço físico, está cansando demais, está tendo uma dor, apertando no coração, isso aí é um sinal bem sugestivo que pode ser realmente um problema no coração. E aí a gente vê muitas pessoas tendo isso e achando, atribuindo, não, porque eu estou ficando mais velho, porque eu estou cansado, isso não é nada, gases, enfim, e vai deixando a doença evoluir aí sem nenhum tipo de cuidado. É verdade. Doutora Elaine, a gente fica pasmo quando a gente vê, por exemplo, um atleta como esse lateral esquerdo aí que veio jogar no Brasil. Ele tinha pouco mais de 30 anos, ele era saudável, o time que ele jogava era um time importante, portanto tinha avaliação cardíaca antes de começar a temporada. E provavelmente essa avaliação cardíaca, não sei, mas deve ter sido favorável. Eu fico imaginando, com tudo isso, ainda teve um evento desse fatal. Imagine quem não vai frequentemente ao cardiologista. Quer dizer, não é 100% de certeza que aquela avaliação garante, por exemplo, 1 ano que a pessoa não vai ter nenhum evento cardiovascular, não é isso? Exato. A gente não tem uma certeza absoluta, né? Os exames, eles são falhos. Existem situações também que não dá para você dar diagnóstico. Por exemplo, esse atleta ainda não está muito esclarecido, né, a causa de óbito, pelo que eu vi dele. Mas provavelmente foi alguma arritmia, um evento arrítmico, que é uma coisa difícil da gente flagrar, porque depende do exame ser feito na hora que aquele evento está acontecendo. Às vezes a gente usa estratégias para flagrar, né, uma arritmia, induzindo esforço, né, no teste ergométrico, às vezes fazendo monitorizações de 24 horas, de 7 dias, de 2 meses. Existe hoje até a possibilidade de você implantar um dispositivo para ficar monitorizando, mas isso tem que ter uma sequência para você chegar nesse tipo de investigação. E aí esse atleta realmente surpreendeu, e é uma coisa que pode acontecer relacionada ao estresse do jogo, ao treinamento excessivo que a gente não sabe. Então, de repente, ele poderia também ter alguma sequela de, sei lá, um processo inflamatório no coração, que ali foi um substrato, um fator de risco para ele desencadear uma arritmia, que provavelmente foi o que ele teve, pelo que a gente ficou sabendo aí pela imprensa, né? Então existe sim, né, a chance e a possibilidade de, no exercício extenuante, né, o coração desencadear uma arritmia fatal. A gente vê, de vez em quando escuta, né, alguém que estava, nem precisa nem ser um atleta profissional, mas alguém que treina muito e teve uma morte súbita durante o seu exercício, né? Então, às vezes já tem uma condição que não foi vista, e muitas vezes é o treinamento excessivo, né, o excesso aí de substâncias adrenérgicas que vão desencadear uma agressão naquele momento no músculo e dar uma arritmia fatal. Então, tem que ter muito cuidado, né? Claro que isso não é a regra. Para a população geral, a gente sabe que o que mais mata em relação ao coração são as doenças coronarianas, que levam ao infarto, né? Que são multifatoriais, principalmente ocasionadas por esse envelhecimento do vaso sanguíneo, né? Então, os agentes agressores para isso é o cigarro, é o colesterol alto, é a própria hipertensão arterial, é o diabetes. Então, de uma forma geral, essas coisas todas, elas inflamam nossos vasos por dentro, né? Esses vasos ficam inflamados e aí o sangue, ele flui com menor velocidade. Muitas vezes até ele não vai mais, o canalzinho, a artéria, ela fecha, né? E aí esse músculo vai sofrendo isquemia e é isso que leva à insuficiência cardíaca. Muito bem. Uma outra coisa, tem aqui já o pessoal participando e eu gosto de fazer pergunta, vou dar oportunidade. Não é uma pergunta, é um depoimento. Vamos ver aqui direitinho. Tem uma pergunta de áudio, né? Mas tem outra escrita. A escrita é o seguinte, é a nossa ouvinte Regina. Ela deseja bom dia para a gente, bom dia para você também, Regina. Ela diz, parabéns pela escolha. Eita, médica esclarecida. Ela diz que o pai dela tem 90 anos. Até os 85 anos ele andava de bicicleta. Mas ele começou tendo uns cansaços. Aí parou de andar de bicicleta.
De repente sofreu umas quedas, fez alguns exames. Nesses exames apareceu um colesterol alto e problema nas carótidas. Mas não tem quem faça ele ir ao médico. Ele diz que não tem problema. Aí ela quer saber com a doutora Elaine, ele pode sofrer um infarto a qualquer momento, doutora? Bom, pelo que foi dito aí, é um paciente que andou de bicicleta até 85 anos, né? Isso aí já é uma coisa bem excepcional e provavelmente deve ser um paciente magro, né? Que acho que o peso também é uma coisa muito importante, sabe? A gente vê que esses pacientes que têm uma saúde cardiovascular e que vão ter uma longevidade maior, eles são magros, né? Isso aí é fato. Então, eu acredito que esse senhor que andou de bicicleta até 85, ele tem uma reserva cardíaca, digamos assim, boa, tá? Então, usar estatina e AS a essa altura do campeonato. Bom, pelo menos um exame de sangue era interessante, a gente ter, ela disse que ele tem, né, colesterol elevado. Isso. Seria um fator de proteção para ele. O AS bom, eu acho que tem que pesar muito bem, né? Ver melhor, porque eu fico com muito receio até, doutor Péricles, em relação ao uso da aspirina para os pacientes que têm problemas gastrointestinais, né? E aí, às vezes, a gente dá um remédio desse e ele sangra, né? Ele tem uma úlcera, ele tem lá um pólipo no cólon, tem um tumor silencioso e começa a ter sangramento pelo ácido acetil salicílico. Então, a partir de 85 eu já tenho um certo receio, mas tem que ver a pressão arterial. Então, assim, se puder fazer medidas preventivas para ele em relação a isso, para ele viver mais e manter uma saúde também cerebral, seria interessante, sim, usar. Muito bem, realmente... tem que convencer ele ao médico. Convencer. Porque, assim, é muito difícil você dar uma opinião só baseado num relato, né? Tem que examinar. Às vezes, até esses pacientes podem ter problemas, por exemplo, uma coisa muito comum que começa a aparecer também relacionada ao coração, não necessariamente às artérias, é problema nas válvulas, né? Então, os idosos, na verdade, eu falo assim, o coração, ele também vai envelhecendo, ele vai dando sinais. A gente não envelhece só nossa pele, nosso cabelo por fora, né? Na verdade, o coração, ele começa a acumular cálcio, é interessante, né? Nas válvulas. Então, muitos pacientes idosos, eles têm problema nas válvulas, principalmente na válvula aórtica, sabe? Então, uma doença muito comum nessa faixa etária, que começa a ter desmaio, muitas vezes a estenose, é o estreitamento da válvula aórtica, que passa desapercebido. Então, uma ausculta com sopro, né? Isso aí é o que vai chamar a atenção para investigar essa possibilidade. Então, é uma coisa muito comum. Então, assim, o coração, ele também tem as válvulas, né? Para ele estar funcionando de forma harmônica, essas válvulas têm que estar abrindo e fechando normalmente, e elas vão sofrendo desgaste ao longo da vida, tá? E assim, é interessante que hoje a gente já tem tratamentos muito interessantes que vão dar uma sobrevida maior a esses pacientes. Então, pacientes que hoje é possível colocar hoje no coração válvulas pelo cateterismo, sem abrir mais o peito. Então, isso é muito indicado para pacientes que estão nessa faixa etária de 80 até de 90 anos. Eu tenho um paciente que já colocou uma válvula artificial no coração pelo cateterismo com 90 anos e está vivo. Então, sei lá, vai chegar a 100, né? Você dá 10 anos de vida a mais de uma doença que às vezes iria ser fatal em poucos anos. Isso é uma coisa muito boa, né? Muito. É uma evolução, sem dúvida. Um ouvinte nosso, o César, ele pergunta algo interessante, já que a doutora Elaine falou que o caso que aconteceu com esse jogador de futebol provavelmente foi uma arritmia, né? É uma coisa assim que tem que ser descoberta, tem que ser tratado para não acontecer, né? O pior, e às vezes a descoberta já é no evento, já é na condição do mal súbito, né? Aí o ouvinte, o César, ele pergunta assim, uma pessoa está com arritmia, o médico diz que ela é benigna. Como saber se a arritmia é maligna ou é benigna? É uma forma mais fácil, né, de entendimento. Existe as arritmias, que a arritmia é uma coisa muito ampla, né? Então, existem arritmias benignas que a gente chama de extrasístoles. São batimentos que o coração faz e que de vez em quando ele sai do ritmo dele, tá? Ele dá um batimento fora do momento.
Isso aí é benigno. Então, até 7 vezes por minuto, isso pode ser normal. Um coração normal pode fazer isso, que não tem impacto nenhum. Então, a arritmia benigna, que a gente às vezes explica para o paciente, é uma arritmia que ela não vai ter chance de degenerar, de desencadear uma arritmia maligna. A arritmia maligna é aquela que vai levar o coração a parar, certo? Que foi o que aconteceu com esse jogador. Então, existem tipos. Como é que a gente sabe isso? Isso é a avaliação do eletrocardiograma. Certo? Quem vai dizer o exame número 1 para a gente ver se um paciente tem ou não arritmia é o eletrocardiograma. E quando esse traçado, ele é realizado na hora do evento que o paciente está tendo, você consegue dizer exatamente o que é. E aí, a investigação para isso tem que ver se esse coração estruturalmente ele é normal, tá certo? Existem arritmias de corações que já são doentes. E aí é diferente a condução. E existe arritmias que elas são intrínsecas daquele coração, é um coração que aparentemente ele é normal, mas a parte elétrica dele tem problemas, inclusive problemas genéticos, né? Que são problemas de difícil diagnóstico, muitas vezes. E aí, às vezes, quando existe uma queixa muito sugestiva, isso é flagrado, e aí tem que seguir um escalonamento de exames, né? Para proteger esse paciente. Muitas vezes, quando isso é em laboratório mesmo, feito um estudo chamado invasivo, que a gente chama de estudo eletrofisiológico. Quando esse estudo consegue determinar o tipo de arritmia que é maligna e a chance desse coração parar, é colocado um dispositivo dentro do coração que é chamado de cardiodesfibrilador implantável, que é o CDI, é como se fosse um marca-passo. Então, esse dispositivo dentro do coração, ele tem um sensor. E nessas pessoas que são de alto risco para um evento maligno, para ter uma parada cardíaca por arritmia, esse dispositivo ele dá um pequeno choque, ele desfibrila o coração no momento que o evento está acontecendo. Então, isso salva a vida de muitas pessoas. Claro que isso é colocado quando existe toda uma investigação para ter uma morte súbita por arritmia. Quer dizer que esse exame ele é feito em algumas situações especiais, esse que vê a fisiologia, né, do coração, e ele, vamos dizer assim, é quando não esgota, o diagnóstico não é feito só com o eletrocardiograma e com o Holter 24 horas. Quando Isso, ainda não chega à conclusão. O Holter é um exame que ele vai monitorizar os batimentos, ele vai fazer um traçado de eletro de 3 canais, certo? Durante 24 horas. Então, muitas vezes a gente consegue no Holter ver se o paciente está fazendo muitas arritmias, né? E a chance daquele tipo de arritmia desencadear um evento que leva a uma parada cardíaca. Então, o Holter é um exame inicial. Depois disso, se avalia de uma forma global e muitas vezes se faz esse estudo eletrofisiológico, ele é invasivo, ele é feito com catéter, certo? Num laboratório de hemodinâmica, e aí, a partir daí, pode sim ser desencadeado processos de tratamento, inclusive ablação, inclusive implante de CDI. Agora, infelizmente, né, tem pessoas que não manifestam os sintomas prévios para chegar a ser investigado, que eu não sei se foi o caso desse atleta, né? Então, assim, o atleta tem um viés muito grande, né? Quando você vê, assim, um profissional do esporte, ele de elite, né? Às vezes, eles até se auto-enganam, né? Porque eles não querem parar de jogar. Então, a gente sabe até que ponto ele vinha sentindo alguma coisa, não falou, por algum receio de parar, de não poder ser escalado. Então, não se sabe, né? Mas, assim, normalmente existe já um substrato ali para aquele evento acontecer, né? Que pode ou não ser visto. Às vezes, realmente é difícil, né? O coração... Por isso que é uma doença que é muito traiçoeira em algumas situações. A gente sempre sabe de pacientes, fez todos os exames, estava normal e morreu do coração. Pouco tempo depois dos exames normais, né? Então, existe essas pessoas que elas saem de uma curva, né? Que a maioria da população a gente iria flagrar, mas vai ter as exceções. E até num momento desse, né? Num atleta que a gente imagina que ele era muito bem acompanhado. Hoje é obrigatório os clubes fazerem avaliações dos atletas anuais, né? Fazer com exames de imagem, com exames que induzem o estresse, né? Um teste que a gente também hoje usa muito, é muito interessante, que é
é o teste cardiopulmonar, a ergoespirometria. Muito interessante, ele é mais do que o teste ergométrico, porque ele avalia vários parâmetros de consumo de oxigênio pelo miocárdio, dá arritmias, enfim, é um exame que dá bem mais informação do que o teste convencional. Então, esses atletas hoje, eles são obrigados a fazer isso, né? Mas é aquela coisa, às vezes a doença ela é traiçoeira, ela não está naquele momento do exame para aquilo ali ser alertado. É verdade. Pois é, vamos para mais um bloco de apoio cultural. Carlos Eduardo, depois a gente volta, tem várias perguntas já tem áudio, tem pergunta por áudio, pergunta escrita. E vamos, depois do intervalo, passar para a doutora Elaine Gonçalves, cardiologista, nesse Setembro Vermelho, doenças do coração. Dicas de Saúde, FM Padre Cícero, a Rádio Rumeira. Dicas de saúde para você viver melhor. Eu sou Péricles Vasconcelos, médico clínico, gastroenterologista há muitos anos. Dicas de saúde, estou aqui com o Carlos Eduardo, na operação de som. E nossa convidada, a doutora Elaine Gonçalves, é médica cardiologista, veio falar sobre o Setembro. Setembro Vermelho. Setembro Vermelho. Cada coração importa. É uma forma de conscientização, de ter cuidados com esse órgão que a gente só tem um e tem que trabalhar direitinho, né? Tem que ver como é que ele está. Então, coração, o assunto de hoje, as perguntas chegando. Tem um áudio, né? Vamos ouvir o áudio. Olá, bom dia, tudo bom? Aqui é Humberto. Você poderia perguntar, por gentileza, ao Dr. Péricles, inclusive ele é meu médico, sobre laboratórios, se a gente tem que levar em consideração os laboratórios também, ou seja, a marca do medicamento referente para a pressão arterial, influencia muito a escolha da marca do medicamento, ou seja, se existe alguns mais eficazes do que outros, quando se trata de marca de laboratório. Pronto, Humberto, eu vou passar essa bola para a doutora Elaine Gonçalves, que é cardiologista. Cada um tem um pensamento sobre laboratório, mas a gente também tem um consensozinho quanto a esses diversos medicamentos que se chamam produtos de marca, similares, genéricos, manipulados, né? Doutora Elaine. Bom, os medicamentos, né, a marca, isso a gente sabe que impacta muito no bolso dos pacientes, porque existem remédios de marca que são muito mais caros do que um remédio genérico, tá? Então, o genérico, de uma forma geral, né, que ele foi regulamentado, que ele tem aprovação, eu considero um medicamento seguro, tá? O genérico eu acho que é um medicamento seguro. O similar a gente não tem muita confiança porque não sabe a origem, o controle de qualidade, né? E assim, especificamente para o coração, para hipertensão arterial, de uma forma bem pontual aí, os remédios manipulados, eles não são recomendados. Então, por uma doença que você vai ter que usar sempre, é uma doença crônica, vai ter que usar remédio o resto da vida, praticamente, para hipertensão, os medicamentos manipulados a gente não recomenda, tá? Mas os genéricos, sim, podem ser usados. E, bom, os remédios de marca de um laboratório mais conhecido, a gente tem realmente confiança plena, né? Que aquilo ali está sendo eficaz. E os similares eu teria menos recomendação, realmente não. Então é isso, sabe? Mas o mais importante é assim, eu acho que a adesão ao tratamento tem que ser feita, né? Essas doenças, elas não vão ficar curadas com pouco tempo. E o que a gente tem que sabe que está em evolução mesmo são remédios injetáveis, né? Que eu acho que isso vai pegar passar um tempo para a população aceitar, até para isso baratear também, para ser acessível, para usar em massa. Mas as pesquisas hoje, né, elas estão direcionando para essas doenças crônicas, elas deixarem da gente tomar remédio todo dia. Então, eu acho que isso é o nosso futuro, sabe? Eu espero que sim, porque
Uma coisa que a gente observa de muita falha, principalmente nos hipertensos, é não adesão ao tratamento. Isso. Porque tem que usar todo dia. E muitas vezes são vários remédios. E as pessoas esquecem e elas não tomam, elas confundem. Principalmente o paciente idoso, esse sim que vai ter muita falha de usar o remédio. Então, às vezes, eles vão para o médico, dizem que estão usando, mas na prática aquilo ali não está acontecendo e a doença não está controlada. Então, imagina aí se você tiver medicamentos injetáveis para você usar a cada 6 meses que controle sua pressão arterial, que controle o seu colesterol, tá? Que controle o seu diabetes. Então, é uma evolução muito grande, né? Se isso aí se for, obviamente, acessível e se esses medicamentos se mostrarem seguros e eficazes, como os medicamentos orais são, né? Os comprimidos que a gente usa há tantos e tantos anos na medicina. Não é verdade? Eu acho que depois que teve, assim, a evolução tecnológica, que a indústria começou a fazer os comprimidos, antes era só chás, né? Então, se a gente fizer um retrospectivo há 100 anos atrás, a gente não tinha os comprimidos, né? Era tudo feito de manipulação, com ervas, e isso foi uma evolução. E quem sabe se nos próximos 100 anos a evolução não vai ser você tomar um remédio de uso que vai prolongado, né? Então, isso aí vai ser muito bom. Mas hoje, nossa realidade é essa. Então, o remédio para coração, para hipertensão, para diabetes, para colesterol alto, eles têm que ser feitos todos os dias. Outra coisa também, doutor Pérez, que eu acho que as pessoas também confundem muito, é achar que remédio para colesterol é para usar 3 meses e parar. E não é. Doença crônica, do mesmo jeito que se eu estou tratando diabetes, eu não posso tratar 1 ano e parar. Tá? Eu vou ter que usar, porque na hora que a gente suspende um dia, a doença ela volta, ela está equilibrada porque está sobre ação medicamentosa. É certo? Verdade. Está chegando diversas perguntas para a doutora Elaine Gonçalves, então vamos fazer tipo um ping-pong. Resposta breve para todos serem atendidos, né? Porque quando chega na metade do programa, aí chega as perguntas. E já estamos na metade da entrevista. A Elisângela, por exemplo, ela diz que tem 48 anos e o colesterol total 247. Mas o Beto falou que não precisava ela tomar medicamento por enquanto, só diminuir açúcar, gordura, massas. O peso dela é 47 quilos, mas ela tem casos de doença cardíaca na família. Essa paciente, ela não é obesa, né? Ela informou aí o colesterol total, 240. Então, a gente se baseia muito também, claro, no perfil do paciente, né? Se é um paciente que tem outros fatores de risco, já uma intolerância à glicose, um diabetes, ou hipertensão, num paciente magro como ela, mulher que talvez não tenha entrado na menopausa. Então, 240 do colesterol total, talvez a primeira medida para ela seja modificação de estilo de vida. Certo? Principalmente se foi dosada a fração LDL, e ela estiver abaixo de 160. Então, você tem uma segurança de manter esse paciente, no caso, ela com modificação de estilo de vida, porque ela não é um perfil de alto risco, para já começar o remédio de colesterol, baseado no colesterol total. Muito bem. Já o César, que falou da arritmia benigna, né? Ele tem, né? E ele quer saber se pode fazer musculação. É indicado ou é contraindicado? Até 7 extrasístoles, né? Que eu acredito que essa sua arritmia benigna, César, seja extrasístoles isoladas. Qualquer ser humano pode ter. É permitido ter. O coração, ele tem esse direito de ter até 7 por minuto. Então, isso não contraindica de forma nenhuma atividade física. Pode ser feito. Agora, ficar atento se tiver alguma intercorrência numa atividade mais extenuante, aí isso tem que ser revisto, né? Exato. Agora, a Socorro, nosso ouvinte, ela diz que, para mim, que a pergunta é para a doutora Elaine. Claro. Ela tem uma filha que está com 29 anos e de uns dias para cá está sentindo mal-estar do lado direito. Ela não diz bem se é do peito, deve ser, né? Ela não deixou claro isso. Disse do lado direito, mal-estar. E com gastura, quase direto a gastura. E a pressão dela fica 8/5, às vezes até 7/5. Já passou no cardiologista. E ele disse que era normal uma pressão assim em jovem. Mas eu acho que não é normal.
Ela também come e fica empachada. Já fez ultrassonografia abdominal e não deu nada. O médico suspeitou que o problema dela é de ansiedade. Mas ela é anêmica. Ela é casada, tem uma filha de 3 anos e quer uma orientação. O que fazer diante dessa situação? O que a doutora Elaide indica para ser feito para essa jovem? Olha, essa pressão arterial dela deve ser pontual, né? Ficar abaixo de 8. Até 8 numa mulher jovem de sistólica, pessoas têm isso, não tem tanto impacto, não é uma hipotensão. Na verdade, é um limite de pressão, né? Com certeza ela vai ter... Tem pessoas que têm tendência a ter uma pressão mais baixa, né? Tipo assim, 10, 9... de sistólica até 8, e eu sempre falo assim, olha, as pessoas que vivem mais, os centenários, eles passaram a vida toda tendo pressão 9/6, 10/6, então isso não é pressão baixa, isso é pressão ótima, tá certo? Então a mulher, se ela for magrinha, se ela ficar com 8/6, 8/5, é limítrofe, mas é uma pressão que não é arriscada para ela ter nenhum tipo de evento, tá certo? E aí as queixas delas são, para coração, elas são bastante inespecíficas. Não são queixas que a gente pense numa doença cardíaca nessa faixa etária, com esse mal-estar. Teria que avaliar, né, fazer um eletrocardiograma, fazer uma ausculta cardíaca, para ver se tem algum achado aí que chame a atenção para alguma doença cardiovascular. Mas é uma queixa muito vaga a dela, realmente, para a gente pensar de imediato em coração. Pode ser, se for uma pessoa ansiosa, também pode estar relacionado. E, enfim, aí teria que investigar, né? Uma coisa particularizada mesmo. E aí o pessoal participando também na live do Facebook, a Nininha Ferreira Pereira, a Osana Ribeiro. A Nininha deseja bom dia para a gente, para você também, Nininha. Ela diz que é fã desse programa, parabeniza o programa. Diz que tem outra fã desse programa, que é a Maria Socorro, que mora no bairro Frei Damião. Um abraço para você, Maria Socorro, e para você também, Nininha, né, que nos assiste aos domingos, nos escuta aos domingos e nos assiste também no Facebook. José Arnaldo, muito bom ouvir dicas de saúde. Sou irmão do Tenente J. Arnaldo. Deus os proteja. Deus proteja vocês, José Arnaldo, e sua família também. A Maria Aldeir, das Saudações Vascaínas. Eita, até hoje, né? Vasco e Flamengo. Olha aí. A Osana Ribeiro, ela diz que tem um sobrinho cardiologista. Ele se chama Dr. Alain Ribeiro, mora em Maceió. O mesmo fala que o que causa colesterol não é gordura, e sim carboidrato. Ele está certo? Bom dia, Osana. E aí, doutora Elaide? Sim, ele está certo. A gente sabe assim que o grande vilão hoje, cada vez mais com evidência científica para isso, os carboidratos, né? Então, é interessante as pessoas saberem o que são carboidratos, que muitas pessoas desconhecem. Então, carboidratos são todos aqueles alimentos feitos com amido, tá certo? Então, seja amido de arroz, de milho, de mandioca, todos os pães, todos os bolos, os doces, né? Algumas frutas, né? Todas as frutas, elas acabam tendo um pouco de carboidratos, são carboidratos mais naturais, que são menos agressivos, né? Mas os carboidratos, eles são um grande vilão para desencadear o que a gente chama da síndrome metabólica. Certo? O Dr. Péricles falou aqui no início do programa. Então, está por trás do desenvolvimento, né, um fator que vai levar a glicose a elevar, a insulina a elevar, e vai desencadear todas essas doenças crônicas que a gente conhece, a obesidade sendo o principal desencadeante. Então, o carboidrato hoje é um alimento muito nocivo, mais do que algumas gorduras até, algumas gorduras saudáveis, né? A gente sabe que as gorduras, alguns tipos de alimentos que são naturais, né? Como as castanhas, os azeites,
gorduras de origem animal, não necessariamente, que são puras, que vêm direto do animal, alimento mais natural possível, que não foi processado na indústria alimentícia, essas gorduras, elas são mais saudáveis. Então, acaba sendo melhor, dá uma saciedade maior e evita que se coma carboidrato em excesso. Porque o problema hoje que a gente vê nas pessoas é quererem se alimentar de coisas fáceis, né, de ter a praticidade. Então, esses alimentos práticos são alimentos que foram processados na indústria, eles têm um potencial de causar muito mal, de desencadear todas essas doenças crônicas. Então, o carboidrato deve ser regrado, sim. A gente tem que começar a ter uma cultura de reduzir a ingestão de carboidratos. A gente vê hoje o hábito do brasileiro é misturar a comida, né? Então, ele coloca no mesmo prato, às vezes, 4, 5 tipos de carboidrato. Ele bota arroz, que é um carboidrato, batata, que é um carboidrato, macarrão, feijão, que é um carboidrato. E feijão. Feijão, farinha por cima. Farinha. E ainda vai tomar um suco que tem açúcar, que é um carboidrato, vai para uma sobremesa. E aí você vê que a proteína ela é bastante reduzida, que os legumes são reduzidos, né? Que são alimentos saudáveis e naturais. Então, assim, os carboidratos, principalmente o carboidrato que ele foi processado, ou seja, que você comprou, né, que ele foi refinado, vindo de farinhas refinadas, seja do trigo, do arroz, do milho e da mandioca, e foi processado, foi refinado, e do próprio açúcar, isso aí vai fazer muito mal. Na verdade, é a chave, é o desencadeante de muitas doenças crônicas que a gente tem hoje, né? A obesidade, ela é uma síndrome inflamatória. Então, as pessoas que têm uma obesidade, elas vão ter uma sobrevida menor, porque elas vão acabar desenvolvendo essas doenças crônicas. É verdade. A Maria Aldeir é de Barbalha, ela diz que tem 60 anos, nunca teve dor de cabeça, nem diabetes, nem pressão alta. Contudo, após reação de um medicamento para artrite, metotrexate, ela está oscilando a pressão. Vai desde 10% até 14/9. Fez eletrocardiograma, deu normal, ela tem 70 quilos, 1,65 m. Variação de pressão nesse nível que ela está dizendo aí, a gente não tem problema, né? Na verdade, na média está boa, né? Está ótima. Na verdade, uma coisa também interessante que as pessoas não sabem é que a pressão arterial, ela não é um número fixo. Assim, eu não tenho 12/8 durante 24 horas. Quando a gente monitoriza, né, com aquele exame, o mapa 24 horas, a pressão, ela oscila, pessoal, 50 vezes ao longo do dia. Então, vai ter momentos, todas as pessoas, nas 24 horas, vai ter 4 a 5 vezes que a pressão vai estar acima de 14/9. E aquilo ali não repercute como a doença hipertensão arterial. Então, depende do momento que você está, né? Então, essa oscilação de pressão é tanto que, algumas vezes, eu até digo aos pacientes hipertensos que eles não fiquem se automonitorizando em casa. Tem pessoas que compram um aparelho de pressão e vão ficar vendo 5 vezes ao longo do dia. Aí dá 14, aí vai pro hospital. Dá 15, aí se desespera, sem estar sentindo nada. Aí, às vezes, eu digo, olha, qual foi sua doença? Não estava sentindo nada. Eu fui aferir minha pressão e estava em 16, eu fui pra UPA. Aí ficou doente lá, né? Ó, uma colega nossa aqui participando... nossa querida doutora Erismar Gonçalves. Tá me devendo uma visita aqui, viu, Erismar? E eu vou cobrar. Ela dá bom dia, parabeniza pela iniciativa, diz que a doutora Elaine dá show em transmitir com simplicidade e informações precisas. É uma opinião da minha irmã, né? Tem um viés, mas obrigada aí, Mazinha, pela participação. Obrigado, Erismar. Tô esperando você aqui, viu? Um dia que você puder vir, dê um toque para mim que a gente agenda, viu? Muita gente participando. Tem outro depoimento aqui. Cadê? Tanto lugar, né? O pessoal participa no Facebook, participa no WhatsApp, participa aqui também, né? Diretamente na rádio, no telefone, 3512-2000. Aí, às vezes, a gente vai ler e se perde. A gente fica perdido. Vamos ver se eu encontrei. Pronto. É a Carmen. Ela diz, bom dia, doutor Pérez, bom dia, doutora Elaine. Estou assistindo o programa Dicas de Saúde. Hoje, com essa médica maravilhosa, minha cardiologista preferida. Muito feliz ouvindo suas brilhantes orientações. Grande abraço, Carmen de Barbalha. Obrigada, Carmen.
É bom, né, quando a gente é reconhecido, porque nem sempre, né, o médico ele não domina o desfecho do problema, da doença, né? Infelizmente tem doenças fatais, tem outras que é de difícil controle, tem outras que a pessoa tem uma ilusão assim de uma cura e não existe, que as doenças crônicas, né, tem controle, não tem cura. Então a gente desagrada. Mas muitas vezes não é culpa nossa, é da história natural das doenças, né? Mas outras pessoas reconhecem, né, o trabalho médico, né, o esforço. Isso é interessante, né? A gente ao longo, quando vai passando anos de profissão, você vai vendo esses frutos, né? Muito interessante. Às vezes você acompanha gerações já, né, Péricles? Isso, é. Ah, eu sou do tempo que o médico tinha que fazer de tudo. Até parto eu fiz. Parto normal, claro, cesariana não saberia fazer. Mas eu fazia pequenas cirurgias. Retirada de unha, de pontuar um parente para não levar postal. Eu pedia, você não é médico? Aí eu tinha um estojozinho para fazer. Mas aí hoje é tudo especializado, ainda bem, né? Evoluiu, né? Então a gente demais. hoje tem realmente uma capacidade maior, né? De descobrir essas doenças, né? No início, de orientar. E principalmente, assim, a gente... falando agora dessa prevenção, né, no Setembro Vermelho, que são sinais de alerta para as pessoas, né, ficarem atentas ao que realmente pode levar a uma doença do coração. Então, muitas vezes as pessoas elas começam a ter essa perda da capacidade de fazer um esforço, e isso realmente é um sinal, né? Que a gente chama de dispneia, uma falta de ar. Isso é um sinal maior de doença do coração. É um alerta, claro, né? E, enfim, né, ter cuidado com essas outras doenças crônicas que vão levar ao desencadeamento dos problemas cardíacos. A Mazé, nossa ouvinte, ela também pergunta sobre a arritmia. Ela diz que tem. Porém, ela tem dúvida se pode a arritmia dela desencadear algo mais grave com o tempo. Mesma dúvida do nosso outro. Aí só vendo o tipo de arritmia. Mas se for uma arritmia que a gente chama benigna, que são as extrasístoles ventriculares ou supraventriculares isoladas, raras, pouco frequentes, isso realmente não tem problema. Como eu falei, né, até 7 vezes por minuto o coração ele pode fazer esse tipo de ritmo e ser flagrado, né? E muitas pessoas nem sentem, nem percebem, e outras pessoas sentem como palpitações, porque assim, na verdade, a gente não deve sentir nosso coração bater. A gente vai perceber o coração bater em 2 situações, ou quando ele está muito rápido, tá certo? E aí você sente o coração acelerado, né? Numa situação de estresse, que isso vai acontecer de forma natural numa situação de estresse, ou quando esse coração sai do ritmo e começa a fazer esse tipo de batimento fora do contexto, que são as arritmias. Exato. Existe também as arritmias lentas, né? As bradiarritmias, né? Os bloqueios cardíacos. E muitas vezes a manifestação disso são desmaios, síncopes, né? Que a gente chama. Ficar escurecida a vista, ou até mesmo perder a consciência, ou ir perdendo realmente a capacidade de fazer esforço. Vai ficando, né, com sinais que a gente chama de baixo débito, muito fraco, tudo que vai fazer cansa, né? Então isso é um sinal de alerta também, para esse tipo de arritmia, que é o contrário da arritmia rápida, que é a arritmia lenta, a bradicardia. Estamos aprendendo hoje de tudo, né, de coração, com a professora, doutora, que está conosco, respondendo tudo. Doutora Elaine Gonçalves. A Nilza Bezerra está ouvindo o programa, está ótima, a médica é excelente, também acho, viu? Confio nela demais. Vamos para mais um bloco de apoio cultural, Carlos Eduardo. Depois a gente volta do último bloco com a doutora Elaine Gonçalves. Setembro Vermelho, cuidado com o coração. Dicas de Saúde, FM Padre Cícero, a Rádio Rumeira, a rádio que educa e evangeliza. Hoje com a doutora Elaine Gonçalves, médica, cardiologista, está aqui para falar sobre o Setembro Vermelho. Daqui a pouco a missa, transmitida pela FM Padre Cícero, 9 horas. Mas até lá nós estamos na sua companhia e você pode participar
fazendo perguntas para a doutora Elaine. A Marlene Claudino disse que vai fazer uma pergunta, mas falhou aqui, viu, Marlene? Você tem que fazer de novo a pergunta, que quando você foi perguntar, não saiu. Não saiu a pergunta. Enquanto você pergunta, deixa eu perguntar à doutora Elaine sobre esses exames que o pessoal vai fazer. A pessoa vai fazer uma pequena cirurgia ou uma grande cirurgia, vai fazer uma endoscopia, uma colonoscopia, e o pessoal lá da clínica pede um parecer cardiológico. É devido à sedação, é devido à anestesia? O que pode acontecer numa anestesia numa pessoa que pode ter um problema cardíaco? É o chamado risco cirúrgico ou parecer cardiológico, né? Então, assim, existem algumas cirurgias de grande porte, onde a anestesia vai ser prolongada, que é interessante ter o conhecimento prévio, né? Se aquele paciente tem algum problema cardíaco. Então, é uma avaliação que a gente faz global, inclui um eletrocardiograma, tá? E uma história, a gente examina e vê os antecedentes, né? Se identifica com essa abordagem inicial alguma cardiopatia ou alguma coisa que a gente possa modificar. Então, uma pressão alta, que às vezes a pessoa nem sabe que tem, um problema cardíaco já estrutural, que a pessoa é desconhecido. Então, ele serve nesse intuito aí da gente estimar o risco do procedimento, né? Se existe probabilidade daquele procedimento ter alguma complicação no momento, complicação relacionada ao coração, que às vezes pode acontecer de acordo com o tempo cirúrgico, o tipo de anestesia utilizada. A gente pode amenizar esse risco tomando algumas medidas e fazendo alguns procedimentos que possam realmente reduzir o risco. Em procedimentos menores, como endoscopias, colonoscopias, extração dentária, existe um perfil de paciente que é interessante fazer uma avaliação, que é um paciente mais idoso, ou aquele paciente que nunca foi no médico, nunca viu o coração. Tem pacientes que vão fazer já, exemplo muito clássico disso é a própria cirurgia de catarata, né? A catarata, ela é quase que unânime que vai acontecer em todos os seres humanos que envelhecem, né? Porque a gente sabe que nosso cristalino, ele vai opacificando com os anos. Então, a gente pega muitos pacientes, eu já tive vários exemplos, né, de o parecer cardiológico ser a primeira consulta daquele indivíduo. E naquela consulta a gente descobriu um problema cardíaco, já tive também algumas vezes de encaminhar esses pacientes para uma cirurgia de coração antes da cirurgia de catarata. Então, tem esse objetivo, né? A gente avaliar, né? Ver se tem alguma medicação a ser feita, dar uma geral nos exames laboratoriais. E, assim, num procedimento de menor porte, por exemplo, uma endoscopia, uma colono, eu acho que fica muito a critério do médico que solicitou o exame. Se ele, na própria anamnese dele, na própria avaliação, ele vê que é um paciente que não tem um perfil de risco maior, não vejo tanta necessidade de um parecer cardiológico. Muito bem. Então, mas de qualquer maneira, né? É uma oportunidade de passar no cardiologista. Isso, às vezes é a chance que ele tem, né? De ir no parecer cardiológico para uma cirurgia extra aí. Aí tem uns que chegam para mim assim, doutora Elaine, doutor, eu nunca fiz um check-up, eu tenho 40 e poucos anos, quero fazer um check-up. Muito bem, então vamos pedir os exames, né? Pode pedir aí. Aí eu peço exames, né? Sangue, aí eu peço ultrassom, peço endoscopia, e aí a pessoa diz assim, mas eu quero fazer só de sangue. Eu digo, então, você não quer fazer um check-up? Mas, doutor, depois eu faço essa endoscopia, essa ultrassom. Agora eu quero um ecocardiograma, como você falou. Ao ligar, você vai fazer uma consulta com o cardiologista. Ele faz o eletro e aí, dependendo do exame que ele vai fazer em você e do eletro, vai pedir outros exames. Então, você não pode pedir, não, um eco. Eu digo, não, acho melhor o cardiologista pedir. O que você falou, né? A pessoa vai fazer o eco,
mas nunca fez um eletro. Solicitação própria de ecocardiograma, a gente vê muito essa situação, porque as pessoas acham que o ecocardiograma ele vai ver tudo, né? Porque já viu o fulaninho de tal que fez um eco e descobriu a doença. Realmente, eu acho um exame assim fantástico o ecocardiograma. Ele é o ultrassom do coração, né? A gente avalia o tamanho do coração, avalia as válvulas, avalia o funcionamento em vários aspectos. É um exame bem importante mesmo, mas ele tem que ser interpretado, né? Então, por exemplo, o paciente que ele tem a doença da artéria do coração coronária, o eco não vê as coronárias. Então, ele não vê a principal doença que leva a infarto, tá certo? Então, isso aí são outros exames que a gente avalia. Então, fica uma avaliação extremamente incompleta se o paciente faz só um ecocardiograma, né? Fora de um contexto. Então, não pode ser dessa forma uma avaliação cardiológica, né? É pulando etapas e sem uma lógica de racionalizar esse tipo de exame. Os medicamentos da pressão, os medicamentos do coração, vamos dizer assim, para melhorar uma insuficiência cardíaca, assim como os medicamentos do diabetes, eles são de uso contínuo. E as pessoas, quando estão doentes, tipo uma gripe, ou então quando estão fazendo tratamento, o pessoal vai fazer o tratamento comigo da bactéria e se assusta que eu digo que são, a bactéria H. pylori, né? Se assusta quando eu digo que são 8 comprimidos, aí pergunta, eu paro os remédios que eu tomo? Eu de jeito nenhum, mas vai ficar mais de 10 comprimidos, vai ficar 15 comprimidos por dia. Eu digo, não, mas seu organismo já está habituado com esses que está tomando. Os remédios de coração e também os diabetes, nem acostuma e geralmente não faz mal, né? As pessoas tomam, são muito bem tolerados. São remédios seguros, né? Quando usados a longo prazo, porque eles são usados a longo prazo. Então, as pessoas acham, mas já estão há muito tempo, tenho que trocar. Então, nem sempre acontece isso, não. Às vezes há uma necessidade de você acrescentar, né? Tem medicamentos que podem dar efeitos colaterais até mais tardios, sabe? Então, assim, mas são remédios que, de uma forma geral, eles são seguros quando usados a longo prazo. A pressão, mesmo com os medicamentos, ela pode precisar de ajuste na dosagem, né? Pode Sim, precisar ao longo do aumentar tempo, a dose, né? pode precisar aumentar a dose, pode a gente precisar associar, né, remédios, que a gente faz muito isso, a associação de várias classes de medicações, porque cada uma vai ter um efeito e você não chega à dose máxima de nenhuma delas, porque um remédio, quando ele está em dose máxima, você aumenta a chance de ter o efeito colateral daquele remédio. Então, e às vezes você deixa outros mecanismos sem atuação. Então, para a hipertensão, a associação de remédios, ela é muito bem-vinda, muito recomendada. Inclusive, a gente tem medicamentos no único comprimido que tem 3 substâncias até, antihipertensivas. No mesmo comprimido tem os 3. Tem 3 remédios ali, triplo, né? O problema é porque é comprando, e né? É mais fácil. Pelo SUS não tem esse, infelizmente, né? A gente não tem nenhuma associação, nem com o diurético pelo SUS, que eu acho uma tremenda falta, absurdo, falha, né? Porque a aderência que a gente falou também, ela é muito falha quando você tem que tomar vários comprimidos, em horas diferentes. Então, se você tem uma doença crônica, que precisa controlar ao longo da sua vida toda, e você toma só um remédio, que ele já tem 3 substâncias ali dentro, facilita muito a adesão. Quanto mais uma pessoa, por exemplo, a pessoa mora com um filho, uma filha, além do esposo, da esposa, aí a filha casa, sai de casa e deixa aquele casalzinho de uma certa idade para tomar aqueles 7, 8, 9 comprimidos. Meu Deus, vai misturar, vai tomar errado. Tem um que é para tomar 2 por dia, o outro só é 1. Já pensou? Eu já vi pessoas tomando hidroclorotiazida à noite. Tem vários erros. Civastatina de manhã. É tanto que a gente manda, sabe, os pacientes mais assim, simples, idosos, traga a caixinha para me dizer como é que usa, isso. Né? Porque às vezes a gente vê que estão usando muito errado os remédios. E outra coisa também é a polifarmácia, né? Principalmente do paciente idoso. Ele passa por vários especialistas e cada um vai passando remédio e daqui a pouco ele está com um monte de medicação usando, né? Algumas medicações, muitas psicotrópicas, enfim, e faz muitos remédios, acaba que isso aí tudo piora a adesão dessas doenças crônicas, né? A nossa ouvinte Lourdes, ela diz que está com a pressão baixa, direto. Toda vez que verifica, está baixa. Ela fez um ecocardiograma e não deu nada. Fez o exame de mapa, mas já não disse aqui o que é que houve em relação à conduta médica.
Pressão baixa, a doutora Elaine acabou de dizer, se Eu não acho tiver até nenhum contexto protetora. de doença, é até bom, né? Pressão baixa, ela só preocupa numa condição, que é a condição do choque. Se o paciente está chocado, né? Ou seja, dentro de um contexto de uma De uma emergência médica. médica. Mas, assim, cronicamente você tem a pressão de 9/6, é ótimo isso. Claro que vai ser uma pessoa que ela vai ter, a pressão arterial, ela vai sofrer oscilações ao longo do dia, ao longo do sono, vai baixar, do mesmo jeito que vai baixar a frequência cardíaca. Então, se você não está sentindo nada com isso, tô sonolenta, às vezes não é por conta da pressão em si baixa, sabe? Então é protetor. Na verdade, isso é uma proteção do coração. A pressão ser mais para baixo do que certamente faz muito mais mal, é muito mais maléfico o outro extremo da pressão alta. Verdade, o objetivo dos cardiologistas é baixar a pressão do povo e não subir, né? Nem tem remédio, né, para subir propriamente, né? Pode até ter na Só emergência. Só na situação, né, da né? emergência, exatamente. Agora, baixar, depois de uma certa idade, todo mundo baixando a pressão, né? Isso. É uma condição da idade. Tem uns que têm sede por algum motivo, mas é uma condição da idade ter pressão alta, né? Com o tempo. Com o tempo, o envelhecimento vascular vai dar isso. Vamos para o programa eleitoral obrigatório. Depois a gente volta com a última participação da doutora Elaine. Dicas de saúde com doutora Elaine Gonçalves. Doutora Elaine, tem tanta pergunta aqui que eu acho que você vai ter que me deixar certo um outro dia para voltar para responder as outras perguntas, né? O Cícero, nosso ouvinte, ele está preocupado porque a esposa tem bronquite, 63 anos, usa bombinha, porém faz poucos dias que ela só de andar em casa já se sente muito cansada e ainda sente dor no peito. Ele pergunta se é tudo da parte respiratória ou pode ser coração. Tem muita sobreposição, né, de queixas relacionadas à respiração, né, ao pulmão com doença cardíaca. Na verdade, o coração e o pulmão são interligados. E, às vezes, os sintomas do coração, eles são muito parecidos com o sintoma de quem tem doença respiratória, quem tem alguma bronquite, alguma doença pulmonar. Então, tem que ser avaliado, sim, nesse contexto aí da idade dela, né, com a falta de ar, que às vezes fica sendo somente atribuída à bronquite, mas pode ser o coração, né, com dor no peito. É bem interessante isso, porque a falta de ar de origem cardíaca, ela é aos esforços, né? A do pulmão pode ou não ser aos esforços. Piora com o esforço, mas o paciente que tem problema pulmonar, uma bronquite, uma asma, ele também vai ter falta de ar no contexto em repouso, sem ter nada. Então, nesse caso aí tem que ser avaliado, sim. A gente vê muita associação das duas coisas, né? É verdade. O pessoal da Neuro, quando vem aqui, eles deixam bem claro, isso eu já decorei, já passo para todos os parentes, amigos, teve aqueles sinais de AVC isquêmico, a voz tropa, o lábio torto, a boca, né? Um lado cansado, ou sem força, ou paralisado, teve qualquer coisa nesse sentido, Hospital Regional do Cariri, que é o único que tem o tratamento específico do AVC isquêmico, que é o trombolítico, e que tem que chegar lá antes de 4 horas, porque tem que fazer a tomografia para saber se é isquêmico ou hemorrágico, tudo. Então, não tenha dúvida que é Hospital Regional do Cariri. Aí eu pergunto, uma pessoa com dor precordial, uma pessoa com dor no peito aquela mesmo apertando, com falta de ar, irradiando para o lado esquerdo, o que essa pessoa, para onde essa pessoa deve ir? O que fazer com uma pessoa nessa situação, doutora Elaine? Doutor Péricles, isso é uma resposta até difícil, que eu vou ser bem sincera aqui para a gente dar. A gente não tem um hospital público de cardiologia no Cariri. A gente tem o Hospital do Coração, que a gente dá graças a Deus por ele existir. Exatamente. Tá certo? Mas ele não é um hospital porta aberta. Por exemplo, uma pessoa de Juazeiro sentir esse problema
ele não vai poder chegar lá direto no Hospital do Coração. Ele vai ter que fazer uma regulamentação, ir na UPA, né, tá certo? Aqui em Juazeiro, se ele for cidadão de Juazeiro. E se for de outra cidade, ele vai ter que ir no serviço de saúde da sua cidade primeiro, para poder esse serviço fazer a triagem e, se for o caso, ele ser encaminhado para o nosso hospital de referência, que é o Hospital do Coração. Então, assim, eu acho que a gente, graças a Deus que a gente tem o Hospital do Coração, mas a gente carece muito de ter um hospital mais porta aberta, que seja realmente um hospital do Estado para essas situações de emergência. Então, assim, o infarto do miocárdio, ele também obedece esse tempo, né? Quanto mais rápido você chegar no hospital para fazer o tratamento do infarto, melhor o resultado, né? Tempo, a gente diz assim, tempo é músculo cardíaco poupado. Então, nas primeiras 12 horas, né, o ideal é que seja nas primeiras 3, 4 horas que esse tratamento já esteja sendo feito, tá certo? E aí, o que é que acontece? A demora desse paciente chegar numa UPA, aqui em Juazeiro, a gente recomenda ir para a UPA mesmo. Exato. Tá certo? Numa cidade satélite aqui do Cariri, vai para ter o hospital da cidade. É isso que tem que fazer. Qual é o exame que tem que ser feito? Tem que ser feito um eletrocardiograma, né? E muitas vezes o próprio SAMU, esse eletro, hoje tem telelaudo, né? Existem centrais que laudam eletro. E aí, muitas vezes, o próprio SAMU, ele faz o trombolítico, né? Também. Que é o mesmo tratamento do AVC, também é usado para o infarto no coração. E muitas vezes isso é feito já dentro da ambulância, né? Do SAMU. Mas, às vezes isso demora muito tempo. Eu já tive pacientes aqui que foram a óbito esperando chegar a ambulância para ser transferido. E a gente sabe que esse retardo ele é muito ruim. Então, seria muito bom que a gente tivesse mais hospitais, mais emergências cardiológicas, né, treinadas, com o pessoal treinado para fazer todo o fluxo de atendimento do infarto do miocárdio, do jeito que a gente tem no Hospital Regional para o AVC. Entendi. Isso seria muito bom. É verdade. Bom, chegamos ao final, né? Vocês vão ficar com a missa transmitida aqui na FM Padre Cícero. Eu quero agradecer, doutora Elaine Gonçalves, tantas informações importantes. Eu conto com você, viu? Para vir outras vezes. O pessoal gostou, fiz várias perguntas. E obrigado, doutora Elaine. Obrigada aí aos ouvintes, né? Eu agradeço o convite do doutor Péricles e queria só acrescentar que esse mês é um mês dedicado a várias campanhas, né? Essa campanha do coração, ela tem o objetivo realmente das pessoas alertarem, né, que tem que estar cuidando do seu coração, preservando sua saúde, com bons hábitos alimentares, o cuidado com o peso, o cuidado com a atividade física, com o sono, evitar os hábitos que são maléficos à nossa saúde, como o tabagismo, o alcoolismo, né, o sedentarismo. Então, quem já tem problema de doença crônica, como hipertensão, diabetes ou colesterol, tem que ter uma adesão ao tratamento, né? Essa adesão é remédio, é estilo de vida, né? É alimentação. Então, só dessa forma a gente consegue reduzir esses números que são epidêmicos, né? A gente tem no Brasil 400 mil mortes cardíacas por ano. É muita coisa. Então, esse tempinho que a gente passou aqui, 2 horas, mais de quase 100 pessoas morreram de coração no Brasil, né? São 46 óbitos por hora. Tá certo? Então, é uma doença que a gente não pode negligenciar, porque ela acontece, e muitas vezes ela acontece num contexto de um coração muito jovem para parar. É esse coração que a gente tem que ter um cuidado todo especial e de uma coisa que é prevenível. Tá certo? Muito então, só agradecer aí os participantes e a doutor Péricles e toda a equipe da Rádio Padre Cícero pelo convite. Eu que agradeço, doutora Elaine, agradeço o Carlos Eduardo e você, ouvinte, que é a razão do nosso programa. Então, fiquem com Deus, procissão 5 da tarde, uma semana cheia de paz. Um abraço para todos.